Quantos querem descobrir o seu chamado nessa noite? Olha, diminuiu, hein? Quantos querem descobrir o seu chamado essa noite? Amém. Glória a Deus. Coloca na tela aí o tema da mensagem de hoje. Isaías, capítulo 61. Vamos ler do verso 1 ao versículo 3. Depois Lucas, capítulo 4, do verso 16 ao 19. A minha esposa disse que eu não era nada, né? Continuo, sou nada ainda. Deus é tudo na minha vida, amém? Glória a Deus. Coloca pra gente aí na tela. Eu vou ler, você vai repetir comigo, tá bom? Primeiro eu. Descubra o seu chamado. Agora vocês. Descubra o seu chamado. Quantos querem descobrir o seu chamado? Você vai descobrir hoje que o seu chamado é a coisa mais importante da sua vida. Amém? O que é o chamado de uma pessoa? É todo o projeto de vida de Deus para o ser humano. É tudo aquilo que Deus planejou. Porque você sabe que quando Deus te criou, Ele já planejou toda a sua vida. Amém? E por que muitas vezes nós padecemos? Né? Parece que a nossa vida é travada. Né? Parece que as coisas não acontecem. Na maioria das vezes é porque estamos fora do propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém? Estamos fora do chamado que Ele nos fez. Isaías 61, verso 1, diz assim: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Feche seus olhos por um instante e ore comigo nesse momento. Peça para o Senhor falar contigo essa noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos na Tua presença, Senhor, diante, meu Deus, da Tua gloriosa presença. Te pedimos, Espírito Santo, que estejas presente neste lugar, que possamos, Pai, ouvir a Tua voz nessa noite, Senhor. Não nos deixe sair daqui, Senhor, sem o Teu toque, sem ouvir a Tua voz, sem compreender a Tua palavra e sem descobrir, meu Deus, o chamado que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Fala conosco, é o que nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Quem quer ouvir a Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Lucas, capítulo 4, verso 16. Lucas 4, verso 16 em diante, diz assim: Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. Quem foi a Nazaré? Diga Jesus. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Continuando. Foi-lhe entregue o livro do profeta. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, qual é o chamado de um homem? Qual é o chamado de um servo de Deus? Nessas duas passagens, que são a mesma, só por está escrito em livros diferentes, uma palavra de Jesus, outra o profeta Isaías, a Bíblia está nos mostrando que nós temos um chamado e temos um propósito. Amém?
Glória a Deus. O significado de chamado significa ato de pronunciar o nome de alguém. Mais uma vez, o significado de chamado, ato de pronunciar o nome de alguém. Diga, de quem? O nome de Jesus. Amém? Então, o chamado de todo ser humano está ligado ao nome de Jesus. É bem clara a Bíblia quando ela diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão de coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Agora eu pergunto para a igreja: será que existe alguém no planeta Terra dentro dessas condições que a Bíblia está dizendo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Será que tem alguém que está preso nesse momento pelas forças das trevas? Será que tem alguém oprimido nesse momento, nesse instante? Será que tem alguém triste, amargurado, abatido, desistido da vida? Existe, sim ou não, igreja? Então, o chamado de uma pessoa é a respeito do nome de Jesus. Amém? Chamado também significa missão, propósito, aquilo para qual Deus nos criou, aquilo para qual Deus te chamou. Amém? E nós vamos ver dentro aqui do nosso chamado que a nossa vida, a nossa alegria, a paz que nós precisamos, a prosperidade que tanta gente busca e procura, está diretamente ligada ao seu chamado. Não tem como estar fora do chamado de Deus e prosperar. Porque você sabe que prosperidade não é dinheiro, prosperidade é paz, diga amém. Amém. Alegria, amém? Você ter uma boa família, você dormir tranquilo, você ter saúde, isso tudo é prosperidade, amém? Continuando, quando Deus nos chama, o primeiro sentimento que vem ao nosso coração é esse: eu não sou capaz. Quem já se sentiu assim, além de mim? Seja bem sincero, vou perguntar mais uma vez. Primeiro vou ler aqui de novo. Quando Deus nos chama, o primeiro sentimento que vem no nosso coração é: eu não sou capaz. Quem já sentiu isso alguma vez? Segundo sentimento que vem: eu não estou preparado. Quem já sentiu isso além de mim? Você sabia que você nunca vai se sentir preparado? Sabia disso? E totalmente capacitado? Porque você vai descobrir na própria palavra de Deus que quando Deus chama, é Ele que capacita. Diga amém. Amém. É o Senhor. Ninguém está pronto, ninguém está preparado, ninguém sabe nada. Tudo vem do alto, tudo vem de Deus. Amém? Jeremias capítulo 1, versículo... Jeremias depois de Isaías, amém? Jeremias 1, a partir do verso 4, Deus chamou Jeremias. Vamos ver qual foi o sentimento que ele teve. Porque é até normal, é até natural a gente sentir medo. É ou não é verdade? É até normal e natural a gente se sentir incapaz, sim ou não? A gente se sente incapaz para tirar uma carteira de habilitação. É ou não é verdade? Ai, meu Deus, hoje é o dia da prova, né? A pastora passou muitos dias sem dormir, sério, para tirar a carteira dela. Mas chegou um dia que ela fez uma oração forte e falou: hoje eu vou dormir e amanhã eu passo na prova. E assim, amém mesmo, foi assim que aconteceu. Amém? Por quê? Porque ela enfrentou aquele medo, né? Então o medo, ele é perigoso. Por quê? Porque ele pode paralisar uma pessoa. Ele pode impedir uma pessoa de cumprir o seu chamado. Ai, meu Deus, eu ser crente, Deus me livre, faz até o sinal, né, da cruz, para Deus livrar ela de ser um servo de Deus. Então, o primeiro sentimento que vem é esse. E Jeremias, capítulo 1, verso 4, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta às nações. Verso 6, olha o sentimento que Jeremias teve. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Olha só,
O meu pastor diz uma frase assim: quem quer faz, quem não quer dá desculpa, né? Eu não posso porque eu não sei falar. E também tem outra coisa, eu sou muito novo. É normal isso em nós, sim ou não? Alguém te dá uma missão difícil, o que você fala? Eu não vou conseguir, eu acho que eu não posso. Você começa logo a tremer, é ou não é assim? Você vai orar hoje no culto, você vai hoje dar a palavra da célula, a pessoa, olha, não vou, minha tia morreu. Mata tia, mata vô. Estou indo para o velório, nem morreu ninguém, mano. Porque o medo trava, é ou não é verdade? O medo paralisa. Então, não foi diferente com Jeremias. Ele disse para ele: Senhor, eu não sei falar, eu sou muito novo. Ou seja, irmãos, quando Deus chama alguém, Deus não conhece essa pessoa? Sim ou não? Deus formou, Deus criou, Ele sabe de tudo, Ele sabe do nosso passado, do nosso presente, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente, já está determinado. O que nós precisamos fazer? Primeiro, ter coragem, diga, ter coragem e obedecer. Amém? São essas duas coisas que nós vamos falar essa noite. Isso é determinante para quem quer cumprir o seu chamado. Primeiro, coragem. Segundo, obediência. Amém? Vamos continuar aqui. Versículo 7. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Amém? Verso 9. O Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. Olha só, Jeremias falou: eu não sei falar. Deus, é mesmo? Então vem aqui, que eu vou resolver o seu problema agora. É ou não é? Tinha outro na Bíblia que era gago, quem lembra? Moisés. Eu não sei, Senhor. Deus falou: não, Moisés, chama meu irmão Arão, ele é melhor do que eu, fala bem. Mas quando Deus escolhe, irmãos, amém? Não adianta querer passar para o outro. Não, chama ele faz melhor. Quem já viu isso? Ei, meu irmão, vem cá, tu vai fazer isso aqui? Não, ele é melhor que eu. Não, mas é tu que Deus chamou. Amém? É você que Deus escolheu. O Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reino para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. A palavra do Senhor veio a mim. Amém? Então, o que Deus está dizendo para ele? Tu vem falar para mim que não sabe falar, mas você não vai falar nada de você. Porque se eu estou te chamando, você vai falar de mim. Quem lembra o que é chamado? Ato de pronunciar o nome de alguém. Então, quando Deus chama uma pessoa, você não vai falar de você. É claro que às vezes nós vamos dar o nosso testemunho, né? Porque o testemunho vai edificar a pessoa, né? Deus, ele permite, às vezes você está com alguém que está vivendo tudo que você viveu lá atrás. Você consegue entender isso? Que está passando tudo que você já passou e já venceu. E Deus te leva até aquela pessoa para que ela tenha ânimo e coragem e entenda que ela pode vencer como você venceu. Amém? Mas o chamado de Deus é para pronunciar o nome dele. Glória a Deus. Como é que você vai pôr em liberdade os presos no teu braço? Não tem como. Quem é que os demônios obedecem a qual nome? Digo, o nome de Jesus. Então é só através dele. Então uma pessoa que é chamada por Deus, você que é chamado por Deus, diga amém. Você não pode ficar com medo. Sabe por quê? Ah, meu Deus, eu vou perder isso. Eu vou ter que renunciar àquilo. Você sabia que o propósito de Deus não é nos privar? Os mandamentos de Deus não é para nos privar. Pelo contrário, os mandamentos de Deus é para nos dar prazer, para nos dar alegria. Mas alegria e prazer verdadeiros, não passageiros. Está dando para entender? Então, quando Deus estabelece a sua palavra, os seus mandamentos, ele pensou no seu bem-estar, no bem-estar da humanidade, na alegria da família, na proteção dos filhos, numa vida saudável.
Quantos de nós crescemos numa família totalmente longe dos princípios de Deus? Debaixo de briga, confusão, discórdia. Foi ou não foi? Por que nós vivemos nesse meio? Porque não tinha ali os princípios de Deus inseridos. Sim ou não? Quantos de nós trazemos traumas? Carregamos conosco marcas? Por que isso aconteceu? Por falta da palavra de Deus em nós. Por falta dos princípios de Deus estabelecidos, inseridos na nossa família. Porque se você observar um casal que serve ao Senhor de verdade, a primeira coisa que eles fazem é proteger os seus filhos, é guardar os seus filhos, é ensinar os seus filhos. Quando eu digo proteger, é ensinar a palavra, amém? Não é trancar a criança no quarto lá para ninguém tocar, não é isso. É ensinar os princípios. Não é isso que Provérbios 22 diz? Ensina a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E quando ela crescer mais tarde, ela não se desviará. Amém? Então, o primeiro sentimento que vem é esse: eu não sou capaz, eu não estou preparado. Deus disse, olha, Jeremias, você não vai falar de você, você vai falar de mim. Amém? Ou seja, o que você vai fazer, sou eu que vou te dar para fazer. O chamado é meu, não é teu. Eu só estou te confiando. O que nós precisamos aprender? A confiar em Deus. Amém? Porque se Deus chamou, Deus vai capacitar. Sim ou não? Ele vai capacitar. Olhe para cá. Continuando. Tem pessoas que pensam que não estão preparadas nem para ir à igreja. Sabia? Tem pessoa que pensa assim, vamos no culto hoje, ouvir a palavra. Não sou digno. Olha só, que pensamento errado. Não, quando eu me converter, eu vou. Como é que a pessoa vai se converter lá fora? Não tem como. Porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Amém? Através da palavra. Né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se a pessoa está vindo à igreja, ela tem uma chance maior de se converter. Amém? De a palavra entrar, do Espírito Santo convencer, dela compreender, de Deus falar com ela. Então, tem pessoas que pensam assim, não vou para a igreja não, eu não estou preparado. Quem já ouviu essa frase? Eu acho que eu não estou pronto para ir à igreja, acho que não dá para servir a Deus ainda não. Obrigado, ficou bonito agora. João 8,32 está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é que liberta? A verdade. Jesus. Quem é Jesus? A palavra. A palavra é a verdade. A verdade é Jesus. Amém? É a mesma coisa. Glória a Deus. A palavra liberta. Olha o que está escrito, Isaías. Para anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos oprimidos, aos prisioneiros. Só tem uma coisa que liberta, irmãos: a palavra. Só tem uma pessoa que liberta: Jesus. João 15, verso 3 está escrito: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, para que vocês cumpram um chamado. Diga amém. Foi Jesus que falou isso, João 15, verso 3. Vocês não escolheram a mim, eu escolhi vocês, porque eu tenho um propósito na vida de vocês. Ninguém se converte, irmão, só para frequentar uma igreja. Não. Na verdade, se a pessoa só frequentar uma igreja, chega uma hora que fica chato. Verdade. Não vou mais não. Quero ir mais não. Acho que eu vou dar um tempo. Sabe por quê? Porque não está cumprindo o seu chamado. Porque quem experimenta de cumprir um chamado, não abandona nunca mais. Porque em obedecer o seu chamado, em cumprir o seu chamado, cumprir a sua missão, que a sua vida vai sendo transformada. Pouco a pouco. Você obedece aqui, obedece ali, aí você persevera, aí você insiste, aí vem a guerra, vem a luta, você não desiste.
E aí Deus vai te fortalecendo. Isaías 61 diz assim no final: eles serão chamados carvalhos de justiça. Você sabe o que é carvalho? É uma espécie de árvore que, quando ela enfrenta tempestades, as suas raízes se aprofundam mais. É aquele tipo de árvore que a tempestade não derruba. Quem já viu tempestade que sai aquela árvore com tronco, com raiz e tudo? Quem já viu? Isso aconteceu agora, semana passada. Aquela chuva que deu aí em outros estados. Aqui em Manaus abriu uma cratera em Petrópolis. Quem viu? 2 carros dentro da cratera. Então, o que Deus está dizendo aqui? Que os carvalhos, irmãos, que somos nós, Ele está nos comparando com essa árvore. Que quando vem a tempestade, ela não cai. Ela fica mais forte. As pessoas que vivem os seus chamados é dessa mesma forma. Quanto mais você cumpre o seu chamado, mais você é fortalecido. Quanto mais você obedece a palavra, mais você é fortalecido. Quanto mais você realiza o seu chamado, mais vontade de continuar você tem. Sabia? Por isso é importantíssimo obedecer o chamado. Você tem que ter um propósito na sua vida. E qual é o propósito que Deus tem para você? Você cumprir o seu chamado. Você perguntar de Deus: qual é o meu chamado? O Senhor me chamou para quê? Porque todos fomos chamados. Amém? Tem aqueles que não querem obedecer o seu chamado, mas ele também foi chamado. Por isso que a Bíblia vai dizer que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ah, quer dizer que Deus selecionou aí só? Não, Deus queria todos. Deus quer todos. Mas não são todos que vão dizer sim para o chamado de Deus. Você está compreendendo isso? Lembra de Apocalipse capítulo 3? Estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Mas se não abrir, o Senhor não vai invadir. Temos que estar atento. Primeiro, coragem. Se Deus está nos chamando, Ele vai nos capacitar, amém? Não podemos ter medo, temos que acreditar, temos que ter fé. Deus, o Senhor vai fazer isso na minha vida? Mas o Senhor não sabe quem sou eu, Senhor? O Senhor sabe que eu sou um pecador. Mas se Deus está chamando, Ele te conhece. Ele vai te limpar. Ele vai te preparar. Ele vai te dar estrutura para fazer o que Ele está te chamando. Amém? Ele vai fazer isso. João 15 também diz. O que diz João 15? Que não fomos nós que escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu. Amém? É melhor abrir, né? Dá para gravar tudo não, irmão. Tá vendo como nós somos falhos? João capítulo 15. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês tudo o que pedirem. Amém? Então, qual é o nosso chamado, irmãos? Gerar frutos para o Senhor. Abençoar pessoas, ajudar pessoas, mudar a história de pessoas. Ninguém muda sozinho. É ou não é verdade? Ai, um dia eu estava andando e bum! Deus desceu sobre mim. Olha como eu estou transformado. Parecendo um anjo. Não é assim que Deus trabalha. Amém? Por isso Ele chama os seus. Para fazer o quê? Isaías 61. Vamos lá de novo? A gente gravar isso aqui. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, porque tem muita gente com o coração quebrantado. Mas não basta o coração deles estar quebrantado se não tiver pessoas que ouçam o chamado de Deus para ir. Amém? O que é um coração quebrantado? A Bíblia diz: Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. É uma pessoa que está preparada
para entregar sua vida para Jesus. É uma pessoa que já está sendo sondada pelo Espírito de Deus. É uma pessoa que já está clamando, não sabe como. Pelo amor de Deus, eu quero conhecer Deus. Alguém vai aparecer aqui e vai me ajudar. Você está entendendo? Então, obedecer o chamado é transformar vidas. Por que eu estou aqui? Porque alguém obedeceu o seu chamado. Está dando para entender? Porque outrora eu era para estar morto. Como muitos amigos meus que andavam comigo, que faziam tudo que eu fazia, tem uns que faziam até menos do que eu, morreram. 19, 20, 21 anos. Deus teve misericórdia de mim. Me tirou da minha cidade, me trouxe para um outro lugar. E aqui alguém obedeceu o chamado de Deus. E falou assim, eu vou ajudar a colocar essa pessoa em liberdade. Está preso pelo inimigo. Está preso em vício. Tem traumas, tem um monte de coisa ruim na mente, no coração. Alguém obedeceu o chamado de Deus e se colocou na brecha. Você está entendendo a importância? Como é importante obedecer o chamado? As pessoas estão morrendo. E o pior, elas estão indo para o inferno. Porque às vezes nós resistimos o chamado que Deus tem para nós. Tenho tempo, Senhor. Trabalho demais. Tenho tempo, eu sou uma pessoa muito corrida. Deus quer usar você lá onde você convive. É lá no meio que você convive que Deus quer libertar as pessoas lá. Amém? Porque em todos os lugares, irmãos, tem pessoas oprimidas. Tem pessoas tristes. Tem pessoas precisando de Jesus. Nós precisamos cumprir o nosso chamado. Primeiro, coragem. A coragem, ela é um antídoto do medo. Coragem também é sinônimo de fé. Deus fala algo para você, você lê algo aqui e fala amém, vai ser assim, agora eu vou lá. E você vai ainda com medo, mas vai, coragem. Ainda sem saber o que vai acontecer, mas vai. Quem já fez isso? Foi para um lugar com medo, apreensivo, não sabia o que ia dar e deu tudo certo. Quem fez isso? Eu já vivi isso. Meu Deus, como é que vai ser? Senhor Jesus, eu não sei nem falar. Como é que eu vou abrir a boca, vou orar por essa pessoa? Quando chegou lá, quem tomou a frente? Deus. O Espírito de Deus. Amém? É isso que Deus quer fazer na sua vida. Você recebe? Primeiro lugar, coragem. Segundo, obediência. Diga, obediência. O crente que não obedece, ele empaca. Quem já viu um burro empacado? É verdade. Tem um texto na Bíblia, um versículo que diz que o povo de Israel estava como andando para trás. Porque a vida não evoluía, não progredia. Já teve esse sentimento? Meu Deus, 5 anos, 6 anos, 7 anos, nada está acontecendo. Não consigo prosperar, não consigo... Ninguém, tem alguém solteiro aqui? Não, né? Está acontecendo comigo. Eu vou casar esse rapaz muito bem casado. A partir de hoje vou orar todo dia pela esposa dele. Deus vai te dar uma família, meu filho, fica tranquilo. Continua perseverando. Amém? Mas às vezes a vida está assim, é ou não é? Você sente que falta algo. Às vezes tem trabalho, tem dinheiro, é casado, vai para ali, vai para cá se divertir, mas parece que a alegria não vem. Você já se sentiu assim? Eu já. E quando eu me senti assim, eu não estava liso, não. Porque tristeza, todo mundo já associa logo a uma pessoa lisa, né? Está sem dinheiro, por isso está assim. Ah, o dia que eu tiver sem conto, eu vou ficar muito feliz. Eu costumo brincadeira, tá? Que tem pessoas que Deus nem dá R$100. Porque se der, ela falta o culto e vai para o shopping sem conto. De tanta emoção que ela ficou. Mas Deus vai te prosperar, diga amém. Então, qual é o segredo? É obedecer. Quando Deus te chama e você obedece, as consequências são as bênçãos de Deus na sua vida, amém? Na sua família, na vida das pessoas que se aproximam de você, porque sempre uma pessoa abençoada abençoa outros, sabia? Por isso você precisa provar dessa delícia que é ser abençoado por Deus. Por isso você precisa exercer
o chamado que Deus tem para a sua vida. É muito gostoso você ver Deus transformar vidas, irmãos. Deus alcançar pessoas. Você saber o relatório daquela família, ou daquele casal, ou daquele jovem. E depois você vê Deus transformar e já é um outro relatório. Isso é maravilhoso. Como é que isso pode acontecer então na minha vida? Obedeça o seu chamado. Se você tem dúvida, pergunta do Senhor. O Espírito Santo vai falar com você. Sai daqui essa noite perguntando: Deus, qual é o meu chamado? Qual é a minha missão? Em que o Senhor pode mesmo me usar? Sou um pecador. Quem sou eu? Eu não sei nada, mas debaixo dessa palavra, Deus, eu falo contigo. O Senhor pode fazer isso na minha vida? Me mostra o caminho. Me mostra a direção. O que eu tenho que fazer? Na verdade, Deus já está falando. Mas quando você for para a sua casa, Deus vai continuar falando com você. Deus vai falar em coisas simples, viu? Espere abrir um clarão no céu. Cadê Deus? Eu não estou vendo os seus anjos. Não precisa. Se Deus quiser fazer assim, Ele faz. Mas Deus se move na simplicidade. É só você estar atento. É só você estar perguntando para Ele. A consequência de obedecer a Deus, de viver o chamado de Deus, são as bênçãos. Tipo assim, a pessoa às vezes, mas eu não estou entendendo. Obedece sem entender. Vai lá, pratica, mesmo sem entender. Deus, não entendi nada, mas eu vou fazer isso aqui. Que eu ouvi lá. Faça, que Deus vai lhe abençoar. Amém? Obedeça sem entender. O que mais? Eu não estou sentindo. Obedece. Não senti de Deus. Já falou isso? Eu já. Não estou sentindo. Quem falou que nós temos que sentir, irmão? Sentir o quê? Se você conhece a verdade, você sabe fazer o bem, o que você está esperando? Né? Se você tem a palavra, leva para alguém. Bate na cara. Eu não sei pregar, pastor. Quem mandou? Quem disse que tu tem que saber? Você sabe ler? Tiver coragem, leia o versículo para ele. Também não sei ler. Então chama, traz ele contigo. Vou passar na tua casa para te buscar para o culto. Amém? Continuando. Eu estou sem vontade. Isso. Pode mandar, Jesus. Eu não estou com vontade. Obedece sem vontade. Quem já foi para a igreja, além de mim, sem vontade? Levanta a mão. Pensei que era só eu, pecador. Sem vontade. Irmãos, eu conto uma história para os discípulos. Teve um dia, final da Libertadores. Meu Deus. Olha, Charles, Flamengo e Corinthians. Os flamenguistas aqui, meu irmão. Eu falei, meu Deus, naquela época eu era doido por futebol. Hoje eu só dou show, não assisto mais. Brincadeira, humildade. Eu juro que eu fiquei assim na televisão. E a minha esposa se arrumando. Eu era só membro, né? Não era o pastor. Aí eu olhava para a televisão, meu Deus, daqui a pouco a mulher desce, eu tenho que ir para a igreja. E eu olhando, vontade de ficar assistindo o jogo, né? Aí, tô pronta. Eu falei, amém, vamos embora. Fomos para a igreja. Irmãos, sem brincadeira, foi o melhor culto da minha vida. E quando eu voltei, só tive a notícia, o Corinthians perdeu. Eu falei, bem feito. Porque eu era corintiano, né? Agora eu sou Botafogo, né? Jesus, Botafogo. Sério, se eu tivesse ficado em casa, eu tinha ficado deprimido, triste. Quem fica triste aqui quando o time perde? A maioria dos homens. É ou não? As mulheres, ó. Você, mas o teu marido, tu sabe. Teve um aqui que veio ver o jogo com nós, estava dormindo. Copa do Mundo, o cara dormindo. Já pensou? Falei, meu Deus, o cara conseguir dormir. Na hora do jogo, uma galera assistindo, gritando. Esse cara é liberto do futebol. Esse é curado. Continuando. Eu pensei que ele não estava aqui, perdão. Está bem aqui, olha. Então, o que nós temos que fazer? Obedecer, irmão. Eu não entendo muito a palavra, mas o pouco que você conhece, se você obedecer, Deus vai te abençoar. Amém? A Bíblia diz, não sede somente ouvintes.
da palavra, mas praticante. Quando nós praticamos, o que nós estamos fazendo? Diga, obedecendo. Obedecendo. É isso que muda a nossa vida. Vários textos na Bíblia, Deus vai dizer que Ele abençoa o seu povo conforme a sua maneira de viver. Não é pelo seu talento, pelo seu dom, pelo que você tem. É conforme o seu procedimento. Se você faz o correto, tenha certeza que Deus vai te abençoar. Se você está esperando em Deus, tenha certeza, Deus vai te abençoar. Se você está perseverando, não vai desistir, tenha certeza, Deus vai te abençoar. Porque esse é o nosso Deus. Amém? O chamado de Deus requer obediência. Tem pessoas que correm a vida toda atrás das bênçãos de Deus. Fica correndo, doido para prosperar. Né? Eu quero muito prosperar. Prosperidade é de Deus. Só que às vezes a gente inverte os valores. Corre atrás da bênção e não atrás daquele que abençoa. Está dando para entender? Eu quero porque eu quero ser uma pessoa próspera. Afinal, a minha família merece. Merece, sim. Claro que sim. Mas nós precisamos entender, irmãos. A Bíblia diz que nós não recebemos nada se do alto não nos for dado. Amém? Nada. Tudo vem do alto. Tudo vem de Deus. Então, o que nós precisamos aprender? Nos relacionar com Deus. Conversar com Deus. Perguntar para Deus. Trocar ideia com Deus, andar na rua falando com Deus, tá no carro, Deus, me ajuda nessa situação, Senhor, eu estou indo tomar uma decisão, qual é a tua vontade para a minha vida? O rei mais vitorioso de Israel não fazia nada sem perguntar a Deus, rei Davi, devo lutar contra esse exército ou não? Deus falava, sim, Davi, você vai. E mais, faz o seguinte, Davi, ele tratava falaram aqui no esquema. Como é que fala? Agora fugiu. A estratégia. Deus ainda dava a estratégia. Olha, você vai fazer isso, quando o exército avançar contra você, você vai ter 1000 homens lá atrás. E aí quando eles saírem, vocês entram. Ou seja, Deus fala de detalhes. Você entende isso? Ele quer falar de detalhes da tua vida. Senhor, como vai ser o final de ano? Ano que vem? O meu curso, a minha faculdade, o meu trabalho. Senhor, abriu-se uma porta de trabalho, mas olha o horário. O que o Senhor me diz? Isso aqui é bênção ou é um laço? Porque pode ser. Tem pessoas que entraram no emprego e nunca mais apareceram. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Como é que uma pessoa vai se afastar de Deus e não vai vir dor sobre a vida dela? Vem. E não é brincadeira, não. Por quê? Perde a proteção, irmãos. Perde a proteção de Deus. Para a gente finalizar, Deuteronômio 28. As bênçãos de Deus estão correndo atrás daqueles que obedecem o seu chamado. Uns correm atrás da bênção, outros correm atrás de Deus e as bênçãos alcançam aquela pessoa. Amém? Esse é um segredo. Não resista ao chamado de Deus. Diga amém. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 28 e vamos finalizar. Deus está derramando uma chuva hoje como sinal profético, amém? Que Ele quer molhar toda a terra seca na sua vida, talvez na sua família, talvez nos teus sonhos, talvez você perdeu a alegria. Deus diz para você, obedeça o meu chamado, que eu vou te fazer uma pessoa feliz. Nós já passamos por algumas coisas, né? Eu e a minha esposa. E eu estava hoje ouvindo um pequeno testemunho do pastor Lamartine Pozella. Pastor que eu admiro muito. Meu amigo, fui na igreja dele em São Paulo. Ele só não me conhece, mas ele é meu amigo e eu fui lá. Né, amor? Mas tinha muita gente para falar com ele. Eu falei, amor, vamos embora. Depois a gente fala com ele.
E ele estava contando, porque você vê uma pessoa hoje em Deus numa posição, assim, não digo posição para homens, falando de algo espiritual, né? Uma igreja, um pastor, ou um líder, ou alguém que está ali caminhando, perseverando, andando em vitória, você imagina, a vida dele é muito fácil. É ou não é assim que a gente pensa? Mas também, olha, ele conhece a Bíblia. Ah, ele é amigo de Deus. Deus nem fala comigo, né? E aí ele estava contando um pequeno testemunho da vida deles quando eles começaram. A igreja dele é linda, é uma igreja abençoada lá em São Paulo. E ele falou, olha, quando nós começamos, eu falei para minha esposa assim, Lília, primeiro ele falou sobre o chamado, que ele só ia casar com ela, pedir ela em casamento, quando ela falasse algo sobre o chamado de Deus para a vida dela. Até então ele falou, eu tenho meu chamado, solteiro. Eu sei para que Deus me chamou. E ele estava apaixonado por ela. Só que ele só ia se casar com ela se ela também tivesse um chamado da parte de Deus. E isso é importante para quem é solteiro, sabia? Graças a Deus, quando eu conheci minha esposa, ela já tinha um chamado. Aí eu falei, amém, então vamos lá. Isso é muito importante, é sério. Porque lá na frente, irmãos, pode dar conflito. E aí, já está casado? Ah, não quero, não gosto de Deus. Não quero saber desse negócio de igreja. Vai tu, eu não quero. E aí ele disse que falou para ela assim, Lília, depois que ela falou para ele, olha, eu estou indo para o seminário tal, eu vou passar tanto tempo lá estudando, tal, porque é o meu chamado. Ele falou, quando ela falou aquilo, ele falou, amém. Porque quem é solteiro precisa fazer prova com Deus. Se a pessoa que está aparecendo na tua vida é de Deus para você. Porque senão, às vezes a vida da pessoa não está muito fácil. Ela complica muito mais. E aí, meu irmão, né? Aí é difícil a pessoa voltar para o Senhor. E ele disse para ela, Lília, você está disposta a ser mulher de um pastor e ser pobre? Algo assim ele falou. E ela com sabedoria falou assim, olha, eu estou disposta a ser mulher de pastor. Mas você não sabe o que Deus tem para nós. Para declarar algo assim, né? Porque eles não tinham nada. Então você não sabe o que Deus tem para nós. Hoje a realidade é essa, mas você não sabe os planos de Deus. Jeremias fala isso, que os planos de Deus são bem mais altos do que os nossos. São bem melhores do que os nossos. E o que é viver os planos de Deus? É obedecer ao chamado. Amém? Vou voltar rapidamente para Jeremias. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Jeremias 29, a partir do 11. Planos de fazê-los prosperar, digam amém, e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém? Eu quero ler também um verso aqui muito legal de Jeremias, que está em Jeremias 10, verso 23, que tem tudo a ver com o chamado. Porque o chamado de Deus é o que Ele tem para nós. E no começo a gente não entende. É ou não é verdade? A gente não entende, não compreende. O que é o chamado de Deus? Ir para a igreja. Não. Vai muito mais além. É uma missão que Deus estabeleceu para você. Ele entregou para você viver, para você cumprir. Se você não cumprir, ninguém, diga ninguém cumpre a tua missão. Sabia? Ninguém. Porque ela é exclusiva para você. Jeremias 10, verso 23, diz assim, eu sei, Senhor, que não estás nas mãos do homem o seu futuro, que não compete ao homem dirigir os seus passos. Mais uma vez, eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Para quê? Quer dizer, se o futuro da gente não está nas nossas mãos, está na mão de quem? Está nas mãos de quem? De Deus. O nosso futuro está na mão dele. Amém? E concluindo o versículo, e não compete ao homem dirigir os seus passos. Ou seja, quem anda no chamado de Deus não dirige os seus passos.
Quem é que dirige? Quem é que dirige? Então o seu futuro tem que estar na mão de Deus, diga amém. E quem vai dirigir os seus passos é Deus, diga amém. Isso é viver o chamado de Deus. Amém? Isso é cumprir o chamado de Deus. O meu plano é esse, mas qual é o teu para a minha vida? Me fala, Senhor. Eu preciso descobrir. Porque se não sou eu que dirijo a minha vida, é o Senhor, eu preciso saber o que o Senhor tem para mim. Isso é muito importante. Quem tiver essa revelação, esse entendimento, não vai sair por aí fazendo besteira. Eu fiz isso que eu achei que era o melhor. Eu achei. O melhor é o que Deus fala para a gente fazer. Amém? Agora eu prometo que vou para Deuteronômio 28. E eu não terminei de contar, o testemunho. Eu sempre faço isso, vocês têm que me ajudar. Legal, vamos lá. E olha que testemunho legal. Eu gostei muito, eu passei para minha esposa ouvir amanhã. E aí, ele disse que estava numa igreja, ele tinha uma igreja em cima de uma padaria. Uns 15 membros. Uau, né? Nós somos uma igreja enorme, né? 15 membros. Falei, poxa, quando que a gente vai imaginar que o Lamartine Pozzella, pastor daquela igreja linda em São Paulo, ele tinha uma igreja com 15 pessoas, em cima de uma padaria? O que é isso? Todo mundo tem uma trajetória. Todo mundo tem uma história. E ele fala que passou muita dificuldade, ele casou, os pais dela tinham mais condições, deram um apartamento para ele, deu um carro. Ele falou que não tinha nem dinheiro para pôr gasolina no carro, de tão difícil que era a situação deles. E aí ele disse que depois que a mulher dele falou para ele assim, Lamartine, será que você não está, eu esqueci a palavra, menosprezando, tipo assim, o que Deus tem para a nossa vida? Dizendo que a gente vai viver, você é uma mulher de um pastor pobre. Não que ela estava preocupada com recursos, mas é verdade, porque Deus tem o melhor para a nossa vida. Você crê nisso? Nosso coração não deve estar no dinheiro, né? O dinheiro não é a raiz de todos os males. O amor a ele, sim. Quando a pessoa fica apaixonada por aquilo, dinheiro, 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 aí já era. A Bíblia está declarando que é a raiz de todos os males. Agora, quando você sabe administrar aquilo, colocar Deus no lugar de Deus, na sua vida, sua família no lugar certo e o dinheiro no lugar certo. O dinheiro tem que te servir, não você servir ao dinheiro. Amém? E aí ele disse que ela chegou a uma discípula e falou assim, você não tem saudade, assim, da vida da casa dos seus pais? Você era tão bem de vida. Ela falou assim, olha, eu não tenho saudade, eu tomei a decisão. Às vezes eu sinto falta de comprar uma louça. Foi essa palavra que ele usou. Porque ela é uma mulher muito, como que eu posso dizer? Prendada, né? Quando ela faz aqueles... A gente vê, acompanha. E aí ela falou, às vezes eu tenho vontade de comprar uma louça, uma cortina para casa, mas a gente não tem. E aí, Lamartine falou que estava no culto com os 15 membros, fazendo louvor com o violão. Ele falou que entrou uma mulher muito chique na igreja. Entrou... Ele falou, essa mulher, até lembrei daqui dos discípulos, essa mulher de outro, como é que fala? Outro padrão, né? Outro patamar. E aí, aquela mulher ficou ali, e aí no final do culto, ela foi até ele e falou assim, o Espírito Santo falou para mim, eu vim dos Estados Unidos agora, para o Brasil, eu não tenho uma igreja para congregar, e eu nem vou ficar aqui nessa igreja. Algo assim ela falou. Eu não entendi muito direito. E aí ela disse assim, mas eu vendi um terreno nos Estados Unidos e o Espírito Santo falou para mim, vim aqui e entregar para você esse valor. O valor do terreno. E aí ele ficou impactado, chegou em casa, chamou a Lília e falou, Lília, vem cá. Aqui, ó, o que o Espírito Santo mandou te entregar. Algo lindo, né? Entregou para ela e ele falou que foi com ela... saiu com ela para comprar as louças e a cortina que ela sonhava. Eu achei muito tremendo aquilo, porque não tem como, irmãos, ser algo natural isso. É ou não é verdade? Não é normal, né? E o que eu vi ali? Ele toda hora falando, olha, os momentos difíceis que a gente passava, eu falava, Lilian, tá tão difícil, olha o que a gente está passando.
E ela sempre dá uma palavra. Não, é o nosso chamado, vamos cumprir. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Ela sempre acreditava, ele declarando. E como Deus cuida, irmãos, você sabia disso? Como Deus cuida das pessoas que obedecem o chamado. Deus não deixa faltar nada. Quando a gente começou essa igreja, meu filho vivia internado, o Lucas. Mas ele vivia doente, muita doença, internação. Minha esposa dormia no hospital, crianças morrendo do lado dele. Sabe, a gente orando, meu Deus, o que está acontecendo? Era muita prova. A gente vinha, teve uma vez que eu vim direto do hospital, eu, ele e ela. E aí, sem forças, abri a igreja, tirei os cadeados, levantei a porta, detonado. Por quê? Porque a gente sofre quando vê o nosso filho sofrer. Não é verdade? A gente sofre. E o que é isso? O que eu quero dizer com isso? Para você obedecer o seu chamado, cumprir a sua missão, vai ter momentos difíceis. Amém? Sabe por que muitas pessoas desistem do seu chamado? Porque tem tempos difíceis. Tem momentos que não é fácil. E o que algumas pessoas fazem? Não, eu paro, desisto. Só que você lembra de Isaías 61? Sobre o carvalho, que quando bate a tempestade nele, as suas raízes se aprofundam. Assim é na vida de um filho de Deus. Quanto mais guerra você passa, mais fé você adquire. Quanto mais você faz as coisas de Deus, mais fortalecido você é. Quanto mais você persevera em Deus, mais Deus opera milagres na sua vida. Mais você tem experiências com Deus. Porque é assim que Deus trabalha, irmão. O que Jesus passou na terra? O que os apóstolos passaram? Você sabe como foi a morte dos apóstolos? Você sabe como foi a morte de Isaías, o profeta messiânico que mais anunciou a volta de Jesus, que mais falou sobre Jesus? Isaías foi cerrado ao meio. Veja só o que passam essas pessoas. Agora, saiba de uma coisa, como Deus disse para Jeremias, eu vou estar com você. Como Deus disse para Josué, eu vou estar contigo todos os dias. Quer chegar em algum lugar em Deus? Quem quer? Diga amém. Aprenda. Deus não te abandonou. Deus não vai te deixar. Nós podemos dizer não para o chamado de Deus, mas Deus nunca vai dizer não para nós. Amém? Deus nunca vai virar as costas para nós. Nós podemos dizer, eu não quero mais. Que cuidar de vidas, nada. Que libertar oprimidos, nada. Que levar a palavra para pobre, nada. Esse povo é tudo ruim. O que não é mentira. Tem gente que é ruim. É ou não é? Coração duro. Não aceita, não se rende. Mas mesmo assim, vale a pena. Amém? Vale a pena. Vale a pena perseverar. Deus tem um céu preparado para nós. Tem uma eternidade para nós. E a Bíblia diz em Apocalipse que lá não vai ter dor. Não vai ter tristeza. Não vai ter doença. Não vai ter confusão. Não vai ter discórdia. Deus está preparando. Amém? Deuteronômio 28. Verso 1. Até sumiu o Deuteronômio da minha Bíblia. Acho que eu concluí, né, a história do pastor. Hoje estão muito bem, abençoando muitas pessoas. Aconteceu uma tragédia lá 2 anos atrás na igreja deles. Deu uma chuva em São Paulo e alagou tudo, alagou a igreja dele inteira. Quando nós visitamos a igreja dele, foi interessante, ele estava fazendo um projeto. O membro da igreja dele foi o engenheiro da Arena do Palmeiras. É membro lá da igreja dele. E ele estava com um projeto para reformar a igreja. As igrejas de São Paulo usam carpete, né? As poltronas, estragou tudo. Eles estavam com cadeiras de plástico alugadas. Né? E tremendo, irmãos, Deus se movendo. A igreja já está linda,
Na época da pandemia, eles doaram 1 milhão, várias cestas básicas, várias famílias que perderam tudo foram lá, a igreja ajudou, a igreja alimentou, a igreja cuidou. Então você entende que o seu chamado está ligado a abençoar pessoas. Se eu não obedeço meu chamado, vocês não estariam aqui. Entende isso? Se eu falo assim, não, está muito difícil, meu filho está muito doente, eu não quero saber disso, nós não estaríamos aqui. Que é isso? Você tem que entender. Persevera. Não desista no momento da dificuldade. Quando vier a tempestade, abra a Bíblia em Isaías, eu sou carvalho. Essa dificuldade vai me ajudar a firmar mais as minhas raízes. Eu vou me firmar mais em Deus diante dessas tempestades. E elas não vão me abalar. Deuteronômio 28:1 diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vai dizendo amém. Quando você diz amém, você recebe essa bênção sobre a sua vida. A sua cesta, a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. Diga amém. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês. Digam amém. Quem é que vai fazer tudo isso? Diga, o Senhor. Se coloque de pé. Tudo quem vai fazer é Deus. O que nós precisamos então, pastor? Buscar esse Deus. Amém, igreja? Não se distraia. Se Deus é quem faz tudo, o que eu preciso fazer? Conhecer esse Deus. Se relacionar com esse Deus. Esse mesmo Deus que ia no jardim, na viração do dia, conversar com Adão e Eva. E aí, meu filho, como é que você está? Você imagina Deus falando contigo? Naim, como é que você está, meu filho? Como é que foi o seu dia? Sério, você ouvindo Deus. Meu filho, eu quero te dizer que eu vou te abençoar muito. Ser muito feliz, porque Deus te deu uma bênção. E Deus fala, meu filho, isso aí é só o começo. Porque eu vou te abençoar em todas as áreas. E você desenvolver ali uma intimidade com Deus. Oh, Senhor, obrigado por esse dia, Senhor. Deus, abençoa fulano. Deus, usa a minha vida. Senhor, me dá uma palavra para me compartilhar com aquele meu amigo. Deus, aquela minha amiga que está tão opressa, Senhor. Tão triste, tão para baixo, querendo desistir da sua família. Senhor, faz de mim um instrumento para que eu possa levar o teu nome, Jesus, até ela. Não tem preço que paga isso, irmãos. Só precisamos obedecer o nosso chamado. Ninguém nasce sabendo nada. Ninguém entende de nada. Tudo é feito através do Espírito Santo em nós. Deus só precisa de um coração disponível. Um coração quebrantado. Quem é o coração quebrantado? Aquela pessoa que está aberta a ouvir a palavra de Deus. Aquela pessoa que está aberta a um convite. Vamos na nossa reunião de célula. Poxa, eu vou. Que horas começa?
Vamos ao culto domingo? Sim. São aqueles que estão com o coração quebrantado. E Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a sua família. Deus quer usar a sua casa. Feche seus olhos nesse momento. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. A tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor se entregou por nós, o Senhor provou o seu amor por nós, entregando o seu Filho Jesus naquela cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Obrigado, Deus, porque temos a tua palavra. Obrigado, Deus, porque somos um país livre. Podemos te adorar, podemos ir à igreja, podemos, meu Deus, ler a tua palavra, podemos levar a tua palavra. Senhor, fala com cada pessoa que entrou aqui essa noite. Meu Deus, se tem alguém distante, Senhor, traga de volta para perto, meu Deus. Se tem alguém triste, meu Deus, batiza ele com a alegria do Espírito Santo, Pai. Se tem alguém dúvida, tire hoje, Senhor, as dúvidas do coração dele, as dúvidas do coração dela. Pai, se tem alguém com medo, tira o medo, Senhor, dá coragem, dá ousadia. Senhor, que essa pessoa não fique pensando, não fique perguntando, mas que ela pare para ouvir a tua voz. Eu creio, meu Deus, que o Senhor falou com muitas pessoas aqui essa noite. E a partir de hoje, meu Deus, elas vão perguntar de ti: qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Me mostra o meu chamado. Fala comigo, papai. Fala comigo, Espírito Santo. Eu quero te servir. Eu quero te obedecer. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor neste momento.